Encarnação do Deus da Espada mais forte. Capítulo 14. Físico extraordinário do jogador. Os ataques simultâneos dos três assassinos causaram muitos danos a Blackie. Embora ele usasse várias peças da armadura de tecido comum, ele ainda havia perdido quase metade de seu HP. A notificação do sistema soou. A Guilda Shadow atacou seu grupo. Todos os membros do grupo podem atacar membros da Guilda Shadow sem penalidade. Duração de 1 hora. Eu vou lutar com vocês. Blackie sabia que certamente morreria. Sua velocidade não era comparável à de um assassino. No entanto, ele também queria retaliar antes de morrer. Blackie começou a entoar uma maldição, disparando uma flecha negra em direção a Lobo Silencioso a uma distância zero. Lobo Silencioso sorriu com desdém. Embora a flecha fosse inevitável, ele ainda tinha 80 HP no nível 0. Quão forte poderia ser o ataque de um amaldiçoador? Poderia matá-lo instantaneamente? A flecha negra atingiu Lobo Silencioso. Um dano de 76 pontos apareceu acima da cabeça dele, deixando-o instantaneamente com apenas um pouco de HP restante. Lobo Silencioso imediatamente ficou pasmo depois de ver tal dano, seus olhos quase saltando das órbitas. Os outros dois assassinos ficaram igualmente chocados. Ele é mesmo um amaldiçoador. A pessoa que causou o dano também ficou chocada. Blackie nunca imaginou que a flecha negra de nível 3 seria tão poderosa. Na realidade, porém, não foram apenas as flechas negras de nível 3 que entraram em vigor. Houve também o alto dano do cajado de madeira preta, o efeito da aura poder de 1000 e o dano bônus da supressão de nível. Esses danos extremos só foram possíveis com tudo isso somado. Droga, vamos matá-lo, irmãos. Seu cajado é definitivamente um equipamento de ferro misterioso. Como um jogador veterano, Lobo Silencioso reagiu rapidamente, revelando sua ganância pela arma de Blackie. Blackie ser capaz de causar um dano tão alto foi definitivamente devido a uma arma de ferro misterioso. Caso contrário, ele não seria capaz de matar Lobo Silencioso quase instantaneamente. De repente, os outros dois assassinos ficaram cheios de energia enquanto corriam em direção a Blackie. Sem mencionar uma arma de ferro misterioso, eles nem sequer tinham uma arma comum. Se eles conseguissem a arma de ferro misterioso de Blackie, lucrariam muito. Os três assassinos atacaram novamente, deixando Blackie com apenas 6 HP restantes. Quando viram que Blackie estava prestes a morrer, os três assassinos ficaram ainda mais entusiasmados. A arma de ferro misterioso estava prestes a cair em suas mãos. Neste momento, com métodos de movimento inacreditáveis, Xifeng apareceu na frente, bloqueando Blackie. 3 golpes de espada bloquearam os ataques dos três assassinos, criando 3 faíscas. Todos os 3 assassinos foram lançados voando para trás. Antes que os assassinos pudessem superar o choque, raios de trovão apareceram em sua visão. 3 raios de trovão atingiram os assassinos que ainda flutuavam no ar. Danos de menos 32, menos 41, menos 50 apareceram em todas as 3 cabeças, o HP de todos caindo para 0. Seus corpos se transformaram em luz estelar e desapareceram em um instante. Como os assassinos tinham defesa baixa e estavam sob supressão de nível, o efeito de um flash trovejante de nível 2 foi extremamente horrível. Blackie ficou pasmo ao olhar para as costas de Xifeng, dizendo estupidamente: Você é o irmão Feng? Tudo aconteceu muito rapidamente. Xifeng apareceu de repente e balançou a espada 3 vezes, bloqueando 3 ataques de direções diferentes. Então, ele seguiu com um flash trovejante. Todas essas ações foram realizadas em um instante. Foi tão rápido que os assassinos nem conseguiram reagir. As ações e reações de Xifeng foram simplesmente desumanas. Se Blackie não estivesse familiarizado com Xifeng à sua frente, ele poderia até ter pensado que era outra pessoa fingindo ser Xifeng. Depois de olhar ao redor, Xifeng descobriu 8 jogadores o cercando. Liderando esses jogadores estava Tigre Flamejante. Xifeng não se atreveu mais a ficar para trás, dizendo apressadamente: Por que você ainda está atordoado? Vamos. Xifeng ativou a habilidade rápido e ágil, liberando completamente o grau de liberdade de seu corpo. No entanto, embora ele tivesse uma constituição que pudesse acompanhar e reagir aos seus pensamentos, os atributos reais do seu corpo eram muito baixos. Ele teve muita dificuldade em controlar seu corpo e isso também era mentalmente desgastante. Ainda era possível realizar manobras explosivas 2 a 3 vezes, mas fazê-las a longo prazo era definitivamente demais. Os inimigos também consistiam em numerosos curandeiros e classes que equipavam armaduras de placas. A única escolha de Xifeng e Blackie agora era fugir. Blackie assentiu continuamente com a cabeça. Todo mundo vão até eles. Vocês definitivamente devem me dar meu equipamento bronze e assumir esta mina. Tigre Flamejante lambeu o canto dos lábios. Ele estava extremamente animado. Ele não se importou nem um pouco com a morte dos 3 assassinos. Originalmente, Tigre Flamejante ainda estava ardendo de raiva. Eles passaram horas no Vale da Lua Negra procurando por Xifeng e seu parceiro, fazendo com que sua velocidade de nivelamento caísse bastante. No entanto, eles acidentalmente descobriram Xifeng e Blackie nivelarem.
A princípio, Tigre Flamejante queria cercar e matar imediatamente os dois. No entanto, quando viu Blackie utilizando a nuvem de fumaça na entrada da caverna para matar os kobolds de nível 4, ele quase morreu de excitação. Seu ódio por Xifeng também foi reduzido pela metade. Ele até queria agradecer a Xifeng por lhe dar um local tão valioso. A dificuldade de matar monstros de nível superior era famosa. Se ele pudesse matar monstros de nível 4 sem nenhum dano, então sua velocidade de nivelamento seria absolutamente horrível. Não demorará mais de 10 horas para que ele esteja liderando os outros jogadores. Depois de ganhar uma enorme vantagem sobre os outros, a tarefa de unir a cidade da Folha Vermelha estaria ao seu alcance. Quando essa hora chegasse, ele poderia até se tornar o capitão da oficina Shadow. Inúmeras empresas de jogos virtuais fecharam as portas por causa da abertura do domínio de Deus. Havia bilhões de jogadores ingressando no domínio de Deus. Para obter a sua participação nisso, muitas empresas e grupos financeiros começaram a investir no domínio de Deus, um após o outro. Pode-se dizer que o domínio de Deus é o jogo virtual mais lucrativo do mundo. Tigre Flamejante pensou em como ele seria capaz de se destacar na cidade da Folha Vermelha. Ele pensou em derrubar à força as grandes guildas. Ele também pensou em se tornar o capitão de Shadow. Quando essa hora chegasse, conseguir carros caros, belas damas e mansões luxuosas era apenas uma questão de tempo. Quando o Tigre Flamejante pensou nessas coisas, ele ficou indescritivelmente animado. Ele tinha que agradecer Xifeng por dar todas essas coisas a ele. No entanto, a apreciação permaneceu apenas apreciação. Ele ainda não conseguia deixar o equipamento bronze de Xifeng e Blackie ir embora. Irmão Tigre, esses dois são muito rápidos. Não podemos alcançá-los. Eles têm sorte de correr tão rápido. No entanto, este precioso pedaço de terra é suficiente. Os olhos de Tigre Flamejante brilharam quando ele olhou para a mina. Ele já havia se fantasiado liderando a cidade da Folha Vermelha. Irmão Tigre, e quanto a Lobo Silencioso e os outros dois? Os 3 caíram para o nível 0. Eles também perderam bastante proficiência em habilidades. Tigre Flamejante revirou os olhos para seu subordinado, perguntando. Isso é mesmo um problema? Você viu também agora há pouco. Os kobolds dentro da nuvem de fumaça não atacarão os jogadores se forem atacados à distância. Esses são monstros de nível 4. O nivelamento será fácil, então apresse-os aqui. O irmão Tigre ainda é o mais inteligente. Sendo capaz de encontrar um lugar tão precioso, você definitivamente se tornará a pessoa número 1 em Shadow. O elementalista começou a bajular Tigre Flamejante. Suma. Pessoa número 1 em Shadow? Eu sou a pessoa número 1 no domínio de Deus. Tigre Flamejante respondeu com raiva. Os outros membros da Shadow também concordaram, um após o outro, rindo do elementalista por bajular de forma errada. Um momento depois, 3 jogadores magos começaram a atacar à distância. Quanto aos outros jogadores, eles atraíram os monstros para a nuvem de fumaça. Sob o comando de Tigre Flamejante, eles começaram a matar os kobolds de maneira ordenada. Ótimo, isso é ótimo. Mesmo depois de compartilhar a XP de um kobold com tantas pessoas, minha experiência ainda aumentou 2%. Irmão Tigre, isso é realmente fantástico. Esses monstros também dropam minério e muito dinheiro. Não só isso, mas esses kobolds também reaparecem rapidamente. Podemos trabalhar aqui sem limites até chegarmos ao nível 6. Nessa altura, nós, Shadow, definitivamente nos tornaremos a guilda número 1 da cidade da Folha Vermelha. Os membros do Shadow começaram a rir alegremente. Não demoraria muitas horas até que cada um deles atingisse o nível 6. Já era ótimo imaginar como eles suprimiriam as outras guildas. Considerem-se sortudos por me seguir. Os outros líderes de equipe não são nada. Quando chegar a hora, me tornarei o capitão de Shadow. Tigre Flamejante estava de ótimo humor. Com tal aumento de experiência, não demoraria uma hora até que ele subisse para o nível 2, compensando suas perdas anteriores. Enquanto isso, no local próximo da mina estrela carmesim, Blackie estava rangendo os dentes de raiva. Irmão Feng, vamos simplesmente deixar isso passar? Essas informações eram difíceis de obter de um beta-teste, mas agora estão apenas dando lucro para essas pessoas. Fico com raiva só de pensar nisso. Essas pessoas da Shadow são simplesmente sem vergonha. Felizmente, não me juntei a eles. Xifeng balançou a cabeça enquanto olhava para o relógio do painel do sistema, sorrindo indiferentemente. Eles se atrevem a roubar minhas coisas. Vamos deixá-los aproveitar por enquanto. Em um momento, mostraremos a eles que depois da felicidade vem a tristeza. Fim do capítulo 14. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe para que esse conteúdo chegue naqueles que gostam de novels. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!